Olá, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Quintal do Direito. E comigo hoje, para comemorar o Dia do Advogado, que foi dia 2 de dezembro, o doutor Valdecir de Paula, advogado criminalista. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu fico muito grato, a palavra é grato pela lembrança, e estou à disposição que se quiser perguntar isso, um livro aberto. É uma satisfação recebê-lo aqui, né? Nós conhecemos a sua história, sabemos da sua luta, e por ser esse excelente advogado. E vamos iniciar já para o pessoal hoje, que, né, comemorando o Dia do Advogado, que as nossas gravações são de terça, então não pudemos fazer ontem. Vamos saber um pouco, né, como foi a sua luta, a sua história, essa garra toda para se tornar esse advogado que hoje é tão referenciado por onde anda. Olha, a minha história começa em Irati, sul do Paraná. Sou filho de diarista, família também de agricultores. Trabalhei na roça por um longo tempo da minha vida e tenho, assim, orgulho em falar que eu fui boia fria. Depois, de uma certa idade, eu fui jogar futebol. Ô, louco. Aí o futebol, como não era um jogador com talento, e sim faltava talento, eu optei por estudar. Mas eu tinha um problema muito grande. Eu não conseguia falar. Eu tinha dificuldade muito grande em comunicação. Aí, quando eu falei do sonho que eu queria ser advogado, e tem um porquê disso, a empresa que eu trabalhava lá, ela me liberava 2 dias por semana para ir poder treinar lá no clube que eu jogava. E num dia desse não teve treinamento. E para mim não voltar para a empresa, e eu estudava à noite, eu passei em frente ao fórum da comarca de Irati e estava tendo um júri. Aqueles gritos, aquela coisa que me chamou a atenção. Quando eu entrei lá, tinha as pessoas, tinha 3 pessoas de preto, um no meio, 2 lá, um falando porque fez isso, porque matou, e eu sentei e fiquei observando. No momento veio a palavra para a defesa, e aquilo me encantou de uma forma que mexeu com a minha vida. É apaixonante, né? Mexeu com a minha vida, eu falei, eu quero ser advogado. Pois, aí esse problema, eu não conseguia falar. Hoje, às vezes, eu dou aquela enroscada, mas quando eu estou seguro do que eu estou fazendo, a coisa flui. Eu não tinha esse diálogo, não conseguia. Além de não ter condições financeiras. Para quem eu falava que eu queria ser advogado, eu era motivo de chacota. Mas eu coloquei na cabeça que eu seria advogado, de uma forma ou de outra. Quis o destino que eu viesse morar em Curitiba. Aí, daqui, vendi água em semáforo. Foi luta mesmo, mas sempre com foco. Passei por dificuldades muito grandes. Até tive a sorte de entrar numa grande empresa aqui em Curitiba, onde eu trabalhei 16 anos lá. Nessa empresa, eu consegui buscar tratamento. E ali eu consegui... eu tinha um cargo pequeno, fui pegando liderança, aí peguei gerência da empresa, e trabalhei por um bom tempo lá. Aí não tinha tempo de estudar. Tinha condições, mas não tinha tempo. 2001, a empresa acabou encerrando atividades e eu fui montar uma loja de celular. Bom tempo foi trabalhado e nesse tempo também tinha condições, não tinha tempo. Até que um certo tempo aí eu sofri um assalto. E esse assalto quase tirou a minha vida. Eu tomei um tiro na cabeça que passou assim, que queimou aqui. Nossa. Aí, no mesmo ano, foi em 2009, eu falei, é hora de eu estudar. Já tinha loja, tinha condições, fiz vestibular. Posso falar onde eu Pode me formei? Falar. Eu sou filho da PUC. Somos todos filhos da PUC. Filho da PUC. Passei lá e lá eu me formei.
Lá eu comecei a estudar no primeiro dia, com muita dedicação, porque quando eu estava cansado, eu lembrava que eu fui boia fria. Eu lembrava que eu vendi água de semáforo. E a minha vida já era outra. E tive o privilégio de conhecer professores que levo hoje no meu hall de amizade. Entre eles o Dr. José Rodrigues, o Dr. Adriano Bretas, que pessoas que fazem parte da minha vida, eu devo muito a eles. Durante a minha graduação, eu fazia trabalho voluntário no NPJ para aprender. Tive condições de ver lá como é que funcionava um processo de júri, e aquilo foi cada vez mais me apaixonando. Para te resumir, quando me formei, eu não tinha aquela vontade de estudar, de fazer as coisas, mas eu apresentava. Então, eu sempre entrava em trabalhos de escola, da faculdade, e era o que apresentava. Que eu já tinha intenção de aí fazer plenário, aquela coisa toda. E quando eu passei na prova da OAB, fiz o exame, com 3 dias que eu peguei a minha carteira de advogado, eu fiz meu primeiro júri. Então, de lá para cá, hoje são 108 júris realizados. Que orgulho, né, doutor? E ver uma história assim traz até uma emoção para a gente, porque, né, tem pessoas que não têm o caminho tão árduo e não se destacam tanto quanto o doutor, né, que de uma pessoa que tinha algumas dificuldades de falar, virou orador da turma, né, e hoje é um ótimo tribuno, né, é muito legal. Eu levo isso como eu quebrei barreiras. Sim. A minha vida foi quebrar barreiras. E quando eu fiz o meu primeiro júri, logo na sequência veio outro, voltou o ciclo, fechou lá em Irati. Eu voltei em Irati fazer um trabalho em plenário, não no mesmo fórum que mudou, mas a história lá se fechou, o círculo, onde eu sonhei e voltei lá como advogado fazendo um júri. Nesse júri foi minha família, minha mãe, meus irmãos, amigos. Então foi assim uma coisa muito bacana. Muito legal, doutor. Mas vamos entrar agora na parte profissional agora da sua carreira, né? E o senhor comentou aqui um pouquinho antes de iniciar o nosso podcast que está à frente de um caso que deu muita repercussão e vai dar mais repercussão, né? O senhor pode comentar um pouquinho sobre esse caso? Eu achei interessante, do vereador. Posso, eu tenho vários casos de repercussão. Mas esse em específico que aconteceu essa semana? Posso também falar isso aqui. Tenho casos no estado do Pará, estado do Amapá, São Paulo, Santa Catarina, tem casos em vários estados. E geralmente os casos que caem para mim é indicação de outros tribunos, de outros profissionais que passam, porque eu sabe que no plenário sou eu que vou fazer. E esse é um caso meu mesmo, que peguei desde o início, um caso que chocou aí todo o estado e o Brasil, de um vereador, uma comarca aí, que está sendo acusado de ter sido o mandante da execução do vereador eleito, o qual ele ficou como suplente. E esse caso ainda está no início. O delegado concluiu o inquérito há bem pouco tempo. Até por sinal, hoje o promotor apresentou a denúncia e o juiz o recebeu. Então, a partir de agora, começa o processo, que a defesa vai fazer o que tem que ser feito. E o senhor disse que, na sua ida à delegacia, em cima do laço, descobriu que existia um mandado de prisão. Que atitude, doutor Toma? Olha, é questão de fração de segundo, né? O advogado tem que ter ali a decisão em fração. Então, quando ele me contratou, eu fui até a comarca, que a minha ideia era ir com ele, já falar com o delegado. Porque o fato ocorreu menos de uma semana, então presumimos que não teria mandato de prisão, ele poderia ir lá falar a versão dele, e poderia ser dessa forma. Quando eu cheguei lá na comarca, estava a 1 quadra da delegacia, por precaução, eu consultei pelo meu sistema e constatou que estava com mandato de prisão. Abortemos a missão
e viemos para Curitiba. E aí a polícia, de uma forma muito diligente, brilhante, usando recursos, tecnologia, acabou nos seguindo até o hotel que eu deixei ele. Mas por que eu deixei ele aqui? Porque como eu estava com mandato de prisão, como que o advogado vai levar o cliente até a autoridade sem o cliente querer? É comum. Exatamente. É comum eu apresentar cliente que sabe. Porque, assim, tem que entender, o advogado não pode faltar com a verdade. Então, ele jamais. coloca a opção, né? Olha, existe ao seu desfavor um mandado de prisão, você quer ir até a delegacia se entregar? Não, não quero. Então, fiquem... Exatamente. E foi o que aconteceu ali. Quando eu soube, falei, olha, você está com a ordem em teu desfavor aí e ela pode ser cumprida se nós formos lá. E se eu for lá alertar o delegado, ele vai saber que eu estou aqui e você está comigo. Vão te pegar aqui mesmo. E também tem a situação que eu não tive acesso ainda, até aquele momento, ao conteúdo do pedido da prisão preventiva dele. Então, eu não poderia pegar o meu cliente e levar lá e dizer, ó, delegado, está aqui, para depois ter acesso. Sim. Então, chegamos a um acordo de vir para Curitiba, deixar eles num hotel tranquilo, para que no dia seguinte eu me habilitasse ao processo, que é segredo de justiça, para ter informações, quais foram as motivações que ensejaram o decreto prisional. E não deu tempo. A polícia foi mais ágil e conseguiu interromper isso aí e prendeu ele. Então, e eu não sei se eu escutei bem, porque daí o povo estava aqui me maquiando, né? Mas a minha beleza natural, só passou um pozinho. E eu escutei alguma coisa sobre escuta telefônica, existiu isso? Eu não posso provar isso aí nos autos. E também mas a gente pode... Não é objeto. Como aqui é um papo de mas quintal... como advogado criminalista, já não é o primeiro caso deles chegarem ao cliente através do advogado. Eu tive um caso aqui também... Uma prática muito ruim, né? Eu tive um caso que também aconteceu comigo aqui, ilegal. Isso é óbvio que não vai ao inquérito, muito menos ao processo. Você lembra aquele caso do soldado Eric Honório, que foi morto lá no favela, no Barigui? Um tiro, então. Eu defendi o rapaz que supostamente teria matado ele. E quando tacaram fogo na favela lá, que deu maior repercussão, esse cliente começou a me mandar mensagem, que estava se sentindo que ia ser morto. Então, eu, para preservar a vida dele, fui até a central de flagrantes, mas não tinha nenhum mandato de prisão. Não recolheram ele. Aí eu vim ali na vigilância e captura, e ali nós ficamos até na madrugada, e não saiu o mandato de prisão, não saiu, e saiu apenas 2 dias após. Tive que sair com ele no meu carro. Eu tenho história para contar assim, que olha, eu já arrisquei a minha vida. Com ele no meu carro e policiais, apaisando, caçando, para ver se achava. Se achasse, nós dois, certamente, eu seria manchete em alguma rede aí, dizendo que advogado estava dando cobertura a um bandido. Mas, graças a Deus, consegui deixar ele. E, nesse intervalo, eu tinha uma audiência em Belo Horizonte. E o delegado que estava responsável para cumprir o mandato de prisão, quando estava expedido, ele me ligou, eu estava no aeroporto. Eu falei, doutor, eu vou lá, isso era pela manhã, à tarde eu já volto, aí eu apresento para o senhor ele. Não deu tempo. Não deu porque o cliente me ligava e já me rastrearam e chegaram até ele. Então, esse é um primeiro caso. Esse já é o segundo que está demonstrado que como que a polícia vai chegar até o cliente, se não através do advogado. Existe uma prática muito feia hoje, né, não vou dar nome às polícias, mas vou dizer de quem cumpriu o mandado, e até em audiência por videoconferência, quando o nosso cliente está com mandado de prisão, ele vai até o nosso escritório para fazer a audiência na presença do seu advogado e, de repente, estouram a porta do escritório e prendem. Uma prática ilegal. Tá? O escritório é inviolável, então não pode
pode esperar lá fora? Pode esperar. Isso não aconteceu uma vez só. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, porque eu ia ter assunto para debater com todo mundo aqui por anos. Mas São Paulo aconteceu, no Pará aconteceu, Minas aconteceu. Aqui no Paraná eu não vi ainda acontecer. Eu tive. O senhor tinha? Não no meu escritório. Não no seu escritório. Foi uma sessão de tribunal de júri aqui em Curitiba. Mas não foi para mídia, só aconteceu lá. Não foi para mídia, mas o caso era de mídia. E a minha cliente estava falando por videoconferência, porque ela juntou um atestado e tal, e demonstrou que tinha que ficar em casa. Perfeito. Uhum. Aí quando condenou ela, que acabou o júri, teve a sentença, acima de 15 anos, não demorou 2 minutos, a polícia estava na casa dela para recolher. Não, na casa dela, até que é satisfatório para eles, né, ir para o judiciário. Mas você desrespeitar uma lei para fazer cumprir outra... É um crime também. E o escritório, por ser inviolável, está dentro das nossas prerrogativas. Sim. Hoje, violar prerrogativas de advogado é crime. Né? Então... o Estatuto protege isso. Exatamente. Não só o Estatuto, como a lei de abuso de autoridade. Né? Aí você pensa assim, doutor, até onde eles vão? Eles vão cometer um crime para fazer alguém pagar por um crime. Então, é uma coisa muito polêmica para se conversar nesse momento aqui, mas é assunto para vários podcasts. Para vários podcasts, isso aí acontece no Brasil inteiro, infelizmente. Depois que o doutor foi para o Tribunal das Lágrimas, né, como falam, né, foi para o Tribunal do Júri, qual que foi o êxito mais satisfatório que o senhor teve, assim, que o senhor falou, essa pessoa realmente não era culpada e eu consegui absolvê-la? O caso que mais marcou para mim no Tribunal do Júri foi na comarca de Bocaiúva do Sul, caso do chacreiro. Uhum. Chacreiro era aquele... chacreiro cuidava de uma chácara e tinha o dono da chácara. O dono da chácara, isso é o processo disso, posso falar porque o processo disso. Sim. Ele matou a mulher dele. Tiveram uma briga lá, e nesse intervalo a filha estava na escola. Aí, quando o chacreiro chegou para trabalhar pela manhã, o dono da chácara ameaçou ele para ajudar a ocultar o cadáver. Ele foi na mira de um revólver, ele foi junto para ocultar o cadáver. E o dono da chácara falou, olha, volta aqui 12:30 que eu vou te arrumar dinheiro para você vazar. Uhum. Esse chacreiro foi para casa assustado, a família observou que ele estava diferente, mas ele voltou lá 12:30 porque a ideia era pegar o dinheiro, pegar a família e dar a linha na pipa. 12:30 e pouquinho, chega o ônibus escolar, deixa a menina entra para casa, isso o processo me diz, e lá houve um segundo assassinato. Aí ele matou a filha. Nossa. Bom, matou a filha, pediu para ocultar o cadáver da filha, o chacreiro se recusou. Uhum. O chacreiro se recusou e fugiu. O dono da chácara deu uns tiros atrás dele, mas ele conseguiu fugir. Esse chacreiro, alinhado com o delegado da época da comarca, que era meio que compadre, fizeram um jeito e incriminaram esse chacreiro. O chacreiro foi preso, foi espancado, humilhado, a mídia o massacrou. Quando eu fui contratado, através de um outro advogado, para fazer o plenário, que eu fui estudar esse caso com bastante tempo, eu vi muitas coisas ali, tortura, o cara com costela quebrada, em delegacia. Tem uma foto que estampou manchete de jornal, dentro daqui do ML, quando era aqui na Visconde. Sim. Um policial pisando na cabeça dele. Fotos, está no processo isso. E resumindo a história, eles foram ao plenário. Ninguém acreditava, mas ele foi absolvido. E o outro, o Correl, que seria o dono da chácara, foi condenado apenas pela ocultação do cadáver e não pela execução.
Então, houve um erro ali processual na hora da votação, que o outro advogado da outra parte não se atentou. O meu cliente foi condenado na primeira ocultação que ele foi, mesmo que ameaçado. Aí tem no direito, fala-se de quando você não tem outra forma, já me vem na cabeça que acabou fugindo, ele não tinha outra opção a não ser concordar porque estava sendo ameaçado. Né? E já na segunda ocultação ele fugiu. Então eu mesmo pedi para condenar na primeira e demonstrei ao Conselho de Sentença a tamanha da injustiça. E ele foi absolvido na autoria, na segunda ocultação, só na primeira que eu pedi para condenar. Aí teve recurso da promotoria, foi até Brasília lá, esse júri vai voltar. E agora vai voltar desaforado aqui para Curitiba. Quando chegar esse júri, que deve ser, acredito que no próximo ano, vai dar muita mídia e muito o que falar. Pois é. Às vezes é triste, né? Porque é um êxito que temos na carreira, né? E retorna. Mas o lado bom disso é que dá para cobrar mais uma vez. Então, são 2 honorários, né, doutor? Né? Tem júri que volta depois de 10 anos, ele volta, daí fala, oxe, agora... Eu sempre falo em plenário isso aí, para cutucar o promotor. Se a defesa recorrer em 10 decisões, talvez ele consiga um sucesso. Se a promotoria recorrer em 10 decisões, ela leva 9. Isso é corporativismo. Sim, óbvio. E nós, enquanto advogados, nós encaramos isso de uma forma que, às vezes, é frustrante. Você entrar com recurso, com todos os argumentos ali, e esse argumento é passado, batido, válido da outra parte. Quando acontece, né, de inocentar o réu, e ele tudo feliz fala, daí eu falei, olha, fica feliz que você foi absolvido, né? Mas fique apreensivo, por quê? Porque se a promotoria apelar, eu cobro as contrarrazões. Ah, sim. Então, e vai ficar caro. O cobrar as contrarrazões, enfim, para sustentar no TJ, faz parte do nosso ofício. A gente fala brincando isso, né? E eu acho legal, porque aqui é um espaço que deve ser mesmo irreverente, né? Mas só nós, advogados, quem investe, né? Quem investe o manto, sabe, né? O que a gente passa, né? Às vezes parece que é mil glamour, né? Mas a gente também sofre com os nossos clientes. Eu sempre falo, se um dia eu morrer infartado, num plenário, eu vou morrer feliz. Ali onde a emoção aflora, quando se coloca a beca, te dá uma sensação de poder naquele momento. Ali você é a voz do acusado. Eu nunca uso a palavra réu, que eu acho a palavra pesada demais. Então, acusado. E quando eu sou a voz dele, eu faço o meu melhor. Porém, como te falei, é muito frustrante. Você, às vezes, consegue um resultado positivo e o Ministério Público recorre e muda, vem novamente, ajude. Então, isso é muito desgastante. Agora, pior mesmo é a sala secreta, quando vai lá e tem sim, não. Ali o coração realmente sai pela boca. Mas é só quem vive disso que sabe o que é essa emoção ali. E ela é o que alimenta a nossa vida. Você sabia que eu fui fazer um júri uma vez na cidade de Piraquara, inclusive não, acho que não estava, nós somos companhia do Dr. Guilherme, o Dr. Guilherme já fez júris comigo também, mas o Dr. Guilherme não estava nesse dia, eu acho que era o Dr. Ramon, né? E eu fiz esse júri e a gente conseguiu um êxito, né? A gente absolveu, mas era uma época muito tensa, porque é uma época de Covid, né? E na hora da votação foi tão tenso, e eu geralmente saio bem pesado do júri, né? Então foi tão tenso para mim que eu passei mal de verdade mesmo. Imagina. Porque a gente já vivia aquela situação do Covid, fazer o júri de máscara e beca. Trabalhava para falar. Nossa, era horrível. A gente, né? Então, mas a gente passa por várias adversidades. É muito bom advogar, mas nós temos vários, principalmente o advogado criminalista, nós temos vários aspectos que poucas pessoas sabem.
sabem? Eu tenho 40 anos, né? Eu sou hipertenso, né? Eu sou cardíaco. Então, assim, eu me alimento mal porque é tudo muito corrido, então meu colesterol está lá em cima. Então, assim, a gente passa por dificuldades que não vê. Quando vê o rapaz lá de terno, que chega num carrão, acha, nossa, a vida de advogado essa é uma maravilha, né? Mas a gente pena, vamos assim, pena. Eu diria, e eu levo isso, o criminalista tem que ter DNA. Se você não tiver o DNA, não gostar do embate, não gostar de questionar, faça qualquer área do direito. Trabalhista, civil, mas criminalista você tem que ter vocação, principalmente, e DNA. Você tem que nascer para isso. Porque se for fazer uma defesa mal feita, se corre o risco do juiz, no caso de plenário, tomar a palavra do advogado e declarar o acusado indefeso. De comunicar a OAB. Eu sempre falo, nos meus trabalhos isso nunca vai ocorrer. Porque eu não defendo ali, às vezes, o cidadão que está ali. É o direito dele. Sim. E eu respeito, né, doutor? Porque a gente não respeita só o trabalho, desculpa, não respeita só o nosso cliente que está lá como réu, né, ou como acusado, como o doutor gosta de falar. Né, nós defendemos também, né, a lei, defendemos também o ordenamento jurídico. Né? Então, gostamos de todos os operadores, por mais que eles acreditem que não, mas nós gostamos, porque eles estão lá proporcionando aquilo, porque o Estado ele investe um dinheiro. Cada júri custa dinheiro. Muito dinheiro. Eu me lembro que uma vez eu não estava bem, e daí eu pedi pro juiz em cima do laço, mas eu não estava bem. Né? E foi o Bernardinetti. Sérgio Bernardinetti. Eu pedi para ele, falei... Ele foi advogado por um bom tempo. Eu pedi para ele, falei, doutor... será que nós poderíamos adiar o ato porque eu não estou me sentindo bem? Daí ele falou, mas o senhor juntou algum exame? Daí eu falei, não. O senhor tem atestado? Não. Então eu vou seguir, doutor. Aí eu falei assim, não, então eu acho que eu vou abandonar a defesa, né? Multa daí. Aí ele falou, não, então beleza, daí eu vou te multar. E olha que eu estou garantido sem salários mínimos. Daí eu falei, então, doutor, então vamos fazer o júri, né? E daí fizemos o júri e deu resultado. Deu resultado melhor do que se não tinha... Doutor, sem brincadeira, era uma pessoa, assassinou 4 simultaneamente com execução, área de execução. Não tinha como inocentar aquela pessoa. E nós, né, acho que o corpo sentença ficou tão comovido que eu estava mal, que falou, não, vamos inocentar esse hoje, né? Mas sabe que o corpo de sentença, o conselho de sentença, é formado por pessoas que têm coração, ali está... Pessoa de qualquer classe social. Nós levamos muita sorte, agora tirando a brincadeira de lado, nós levamos muita sorte na nossa tese, né? Nós aplicamos uma tese onde, naquele momento, o nosso cliente ele já tinha cumprido toda a pena e colocamos... Não, ele nunca foi preso, mas como o crime já tinha 21 anos e ele ficou foragido 21 anos, longe da família, em vários cubículos e não delinquiu mais. E quando ele foi para esse júri, né, ele estava trabalhando, então ele tinha cumprido uma pena até em excesso, porque ele não via o filho fazia 20 anos para ficar longe da região metropolitana de Curitiba. Né? Ele tinha medo de ir lá e o filho não ia também porque ele tinha medo. Então a gente comoveu o corpo de sentença. Não tem que entender que não tem nada a ver com a lei. A lei se aplicaria... a soberania do veredito dos votos. Exatamente. A gente tentou comover e daí usamos a ciência de Cristo e a gente conseguiu ali. E o MP recorreu? Olha, por incrível que pareça, não recorreu porque eram as pessoas executadas, né? Vou deixar bem claro para vocês aqui, né? As pessoas que foram executadas eram com 18 anos já tinham uma ficha criminal extensa. E agora que eu voltando à memória, faz muito tempo, eram 3 executados de uma tentativa. Ele colocou no chão, deu um tiro em cada cabeça. Uma das pessoas sobreviveu. Essa pessoa foi solicitada pela defesa, né, como testemunha e, estando lá, acabou não sendo ouvida
porque o promotor arrumou um caso grande, porque 21 anos depois, quando chegou lá, ele estava encarcerado, essa testemunha estava encarcerada, e tinha uma ficha corrida que foi uma das maiores que eu vi. O oráculo dele era imenso. O botão do scroll do meu computador não parava nunca de descer. Puxa. Então, assim, e a gente teve êxito, né? Usou isso. Então, por quê? Porque o corpo de sentença, ele viu que, na verdade, ele fez um favor à sociedade, tirar criminosos dali que ameaçaram a estuprar a esposa. Na pior das hipóteses, um homicídio privilegiado. Na pior das hipóteses. É o que nós tínhamos passado para ele, né? Na pior das hipóteses. Mas ele acabou sendo absolvido. Que legal. Isso o Conselho de Sentença tem essa prerrogativa constitucional de dar o veredito. E os recursos, pasmo, eu tenho observado em sede de apelação, e serve também como uma dica para os colegas que vão sustentar aí uma tese, entre elas, a clemência. Eu, às vezes, quando não tenho para onde correr, a clemência é o que eu me agarro. E quando você sustenta a clemência e o conselho entende em absolver o acusado, você já dificulta o recurso do promotor. Porque se você não sustentar e não constar em ata que a defesa usou a tese X e depois mais a clemência, essa clemência, se o conselho absolver, o MP não consegue, em sede de apelação, mudar isso, porque entende que é sedimentado a soberania do veredito dos votos. Ainda citam, já que a defesa argumentou a clemência. Então, isso aí é um conceito para quem vai sustentar a clemência num plenário. Sempre perca lá 5 minutos, sustenta a clemência e coloca em ata. É exatamente o que nós fizemos, né? Se não fizer isso aí, a chance de reverter é muito grande. Eu quis estender um pouco mais para poder o povo entender o que foi feito, né? Mas exatamente, né? É a tese da clemência. E uma coisa que eu sou contra, doutor, é o poder do parquê, do promotor, em apelar. Eu acho, por ser ferramenta do Estado, do Ministério Público, eu acho desrespeitoso, né? Por mais que seja consignado em lei, mas respeita a soberania dos votos. Eu vou te falar uma coisa, eu posso falar com 108 júris realizados. O primeiro com 3 dias de OAB. Eu sou um dos advogados que mais faz júri no Brasil, pelo número, pelo tanto de tempo que eu sou formado. Então, é bastante júri. E eu vejo vários promotores que têm aquele ego. E é pessoal dele. O promotor que mais tem vitórias. E um do discurso meu é falar que no tribunal do júri não existe vencedor nem ganhador. Todos nós perdemos enquanto sociedade. Mas promotores que parece que têm lá o prazer em condenar, em recorrer de uma decisão que teve absolvição, eu entendo e vejo muito, não por questão processual, mas por questão de ego. Sabe? Então eu vejo muito. E não deveria ser, né? Claro que não. E a gente brinca muito no tribunal do júri que o nome promotor de justiça não deveria ser utilizado lá, porque eles não estão atrás de justiça, eles estão atrás de números. Números, porque eventual promoção, enfim. Exatamente. E, olha, em 5 júris que eu tive, de você, na instrução processual, doutor, você entra com vários pedidos, todos indeferidos, e parece que aquela manifestação do MP, ela é padrão, né? Permanece rígidos os fundamentos para o decreto. Isso e nega. Aí, no dia do plenário, que ele vai estudar o processo melhor, ele pede absolvição. Eu costumo, aí eu vou para cima. Não é porque ele pediu absolvição, que ele é bonzinho. É que ele foi maldoso. Ele manteve uma pessoa presa por 2, 3 anos ali. E naquele momento ali do frigir os ovos, ele diz, eu pedi absolvição porque eu sou bonzinho. E aquele conselho de sentença que acompanha ele, o que eu acho uma falta de armas entre nós, advogados, é que aquele conselho está com ele já 3, 4, 5 sessões. Daí ele fala, olha, vocês viram que semana passada eu pedi absolvição?
Mas hoje não, porque hoje quero condenar. Ele usa isso e começa a chamar já a Dona Maria. Eles já sabem o nome das pessoas. Cria uma intimidade, né? E nós não temos isso. Eu tenho visto muito, né? Principalmente aqui em Curitiba, né? A intimidade dos promotores com os jurados é muito grande. Aí, É desleal isso. Exatamente. Vira parcial, quebra essa imparcialidade. Claro que quebra. Então, como o doutor sabe, é quase impossível subir a apelação, mas eu vejo como um ato nulo, né? Esse tempo, sei lá, teve acho que um ano e pouco atrás, eu vi uma jurada com a promotora trocando receita, né? Sei lá, estava com o celular, né? Eu falei, daí eu vi depois essa mesma jurada, uns 3 semanas depois, em outro júri e com a mesma promotora ali. É uma coisa que existe. Eu estou com um recurso lá no interior do Pará. A cidade chama-se Cametá. Cametá é uma cidade de uns 100 mil habitantes, mas ela é bastante estendida, porque é beira-rio, então tem ribeirinhos em várias comunidades, mas tem aquela população. E eu fui fazer um júri lá, e quando eu cheguei na comarca lá uns dias antes, eu fui e fiz vídeo. No plenário do tribunal, o júri tem que estar a relação dos jurados. Não tinha. Eu documentei. Fui ao cartório, pedi a relação. Não tinha. Documentei. No dia do plenário, sortearam as pessoas lá. E depois eu fui observar, ali, falando com outros colegas de lá, que aquele conselho é o mesmo o ano inteiro. Não tem. Aquelas 27 pessoas o ano inteiro. Acho que o 432 e o 434 do CPP fala exatamente isso, que tem que ter o sorteio com 30 dias antes do plenário, com nomes diferentes. Quer dizer, essas pessoas que estão todo mês com o promotor, eles já são amigos. Sim. Nós vamos lá, ou em qualquer outro lugar aqui, nós somos forasteiros. E se nós levantarmos isso em plenário, nós temos o cuidado. E se você, conforme você abordar o tema ali, você cria antipatia com o jurado. Porque o jurado vê no promotor aquela figura que é o dono da verdade. E também tem no meu discurso, eu brigo bastante com isso. Uhum. No Pará tem que não, porque lá o promotor fica ao lado do advogado. Nós estamos na mesma área, o juiz fica em cima. Curitiba, Paraná, todos os promotores estão ao lado do magistrado. E brigam por isso, né? Então, quando eu tomo a palavra, eu perco ali 10 minutos para fazer as pessoas entenderem que não é porque ele está ali que ele é o dono da verdade. Uhum. Porque gera aquela falsa impressão de uma pessoa leiga, que vai pela primeira vez ser jurado. Então, ele vai ver o magistrado, promotor, tudo bonitão, em cima lá, e a defesa lá atrás. Então, você já está desprestigiado ali, você já sai, digamos assim, com um ponto a menos. Então, até eu trazer esse tema, tem promotor que aparteia. Uhum. Ele fala, doutor, quer que eu sente ao seu lado? Eu falei, vamos, será uma honra. Claro, de uma forma uma brincadeira irônica. Mas acontece. Então, nós somos prejudicados, o cliente nosso é prejudicado. Nós tivemos uma decisão, não sei se foi final do ano passado ou final do ano retrasado, mas se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Teve uma decisão onde definiu como ficaria geograficamente as pessoas que participavam do plenário e pediu para descer. Essa decisão pediu para o promotor ficar no mesmo espaço geográfico que o advogado. Não sei se o senhor lembra, não lembro se foi no final do ano passado ou no final do ano retrasado. Eu nunca vi a promotoria tão louca, porque ficou uma semana isso nas redes sociais e eles juntaram recursos de tudo que é jeito para fazer valer a lei orgânica deles. Eu vi deles. Você lembra? Sim, que é uma lei orgânica, o próprio não fala. Não é uma lei, né? Propriamente dita. É uma lei orgânica criada por eles. Por eles. Né? Não é que nem nosso estatuto. Nosso estatuto é uma lei federal que foi criado através de legisladores.
procuradores. Sim, sim. A lei orgânica É criado entre eles. é criado entre eles. Então, eles colocam e tiram o que eles quiserem ali. Como é possível uma lei dessa fazer que derrogue uma lei que simplesmente ia colocar o advogado no mesmo espaço geográfico? Como é possível o fiscal da lei violar a lei? Exato, mas Né? Porque o fiscal da lei é o MP. Exatamente. Ele tem o dever de fiscalizar a lei. E muitas vezes eles se calam. Vê as arbitrariedades entre juízes que se faz lá. É muito comum em juiz do interior ele violar o 212 do CPP, que é o papel do juiz. Trazer o acusado, qualificar e perguntar se ele quer falar ou não. Uhum. E se ele não quiser falar, ele não deixa... Por exemplo, eu sempre oriento. Se eu sei que o juiz é caça-grossa, assim, só responde a defesa. E eles não aceitam o sigilo parcial, que você fala parcialmente. E muitos querem ser o juiz e o promotor. Ele quer te perguntar, ele quer produzir prova para ele mesmo. Pois é. Violação. E se você se insurgir ali, colocar em ata... Acontece várias coisas, doutor. O senhor sabe que, antes de advogar, trabalhei na promotoria, né? E uma coisa que eu via, né, que eu fui só me tocar depois que eu me tornei advogado, depois que eu iniciei minha carreira como advogado, que subia muito juiz lá, entendeu? Nós, advogados, podemos despachar com o juiz, é consignado em lei. Mas nós vamos até o gabinete do juiz. Não o juiz vem até o nosso escritório. Agora, um juiz subir na promotoria para despachar com o promotor sobre caso X, caso Y, passa um ar de insegurança jurídica enorme. Totalmente. E de uma parcialidade tremenda. Exatamente. No momento que o juiz tem contato com o promotor, nesses casos, dá a impressão até de um conluio, às vezes. Dá a impressão de um conluio, para você não generalizar, mas é essa a impressão que dá. O promotor e o juiz para se fazem ali um três-canto para ferrar com o advogado. É comum você ver, a internet está recheada de casos de advogados serem humilhados por um juiz e o promotor ficar lá um cara de paisagem. Sim, ele tem que se manifestar. Na inquirição de um acusado, o juiz exagerar na forma, querer ser ali que fala, querer ser a pessoa, tem ali um termo que me fugiu da cabeça, é o juiz que quer tomar para si, ele quer ser ali a estrela do ambiente, então ele faz papel de juiz, de promotor, e o promotor não faz nada. E quando a estrela dali é o corpo de sentença e depois a defesa e a acusação, né? Eu diria que é o conselho de sentença que é o principal, né? Exatamente. Mas um juiz interrompe. Um juiz consegue mudar um resultado de júri numa atitude dele ali com o colega advogado. Por exemplo, eu vou te falar um caso que aconteceu lá em Belém. Fui fazer um júri lá agora, esse ano, mês de junho, julho. Eu fui contratado para fazer o plenário. Então, o meu papel era fazer o plenário. E o colega advogado lá foi fazer, sei lá, gravar, tipo, botar o celular para gravar assim, e o juiz viu. O que é legal, se pode gravar, é um ato público. Mas o juiz esculachou ele. Ou seja, contaminou já a defesa perante o conselho. Eu pensei em me insurgir, mas eu vou piorar as coisas. Porque ele poderia argumentar, olha, várias formas, mas o juiz já, em alto e bom tom, humilhou o colega lá. Eu me senti muito mal com isso. Já passamos com vários bocados nessa vida, né? Nessa profissão. Mas eu aprendi muito, né? Aprendi muito com os meus acertos, com meus erros, né? E eu sou uma pessoa que eu prefiro que me algeme e me leve preso do que deixar um juiz me maltratar na frente. O advogado, o criminalista, e eu falei lá no começo, tem que ter vocação, tem que ter coragem, tem que ter, não pode ter, se acovardar perante eu sou o juiz. Ali todo mundo é igual, não há hierarquia.
eu tive um caso em Americana, que eu cheguei lá para fazer a audiência. E naquela ocasião era uma instrução e uma audiência de pronúncia, né? Para quem está de casa ou do trabalho, ou da onde estiver nos assistindo. O juiz falou: o doutor é paranaense, sou de Curitiba, assim, então não venha achando que o senhor aqui vai conduzir a audiência. Né? Mas num tom muito grosseiro, muito arrogante. Eu falei: não, doutor, não tem problema, desde que o senhor presida da forma que a lei consigna, o senhor vai ter uma excelente audiência. Isso não é instrução. Né? Imagina em plenário. Né? Mas não, eu levei, eu até falo para o meu cliente, brinco com o meu cliente até hoje, eu levei azar, né? Porque ele não foi pronunciado. Se fosse pronunciado, o mesmo juiz ia ter problema. Né? Com certeza. E um juiz com má intenção, ele acaba contaminando o conselho. Esse juiz, agora, esse ano, porque eu tenho mais outro caso na mesma comarca, esse juiz agora saiu de lá, virou desembargador. Aí eu fiquei feliz que ele saiu de lá, mas triste como que um juiz com um nível desse, né, totalmente com uma situação arbitrária ali, né, mas sabe uma decisão desrespeitosa em falar assim com um advogado. Se você observar hoje tão longe, os juízes que estão, os novos, eles são de uma outra safra. Esses juízes podem ser o seu caso. Aquele juiz que se formou, que quando teve uma mudança, acho que foi em 2003, que teve requisitos. Antes o cara saía da faculdade, fazia a prova da magistratura e já ia ser juiz. Ele ia para uma comarca pequena, se achava que era Deus. Outros tinham certeza que eram Deus. Depois que teve um tempo de advocacia, a idade também foi alterada. Você pode dizer que não tem tantos assim mas os que vinham lá de trás, que saíam da faculdade sem vivência de vida, sem ter aí uma experiência entre pessoas, e era filhinho de papai, aquele cara que estudou em escola particular e que nunca viveu a realidade, então eles poderiam já vir contaminados com a chamada juizite. Mesmo assim, doutor, existe uma espécie de fraude, assim. Eu não tenho nada contra juiz, nunca quis prestar um concurso, senão para a minha profissão, né? Meu exame de ordem, porque eu acredito que eu gosto muito da minha profissão advogado e eu nunca ia ganhar tão pouco quanto um juiz, não ia conseguir, né? Eu falo também isso em plenário, é uma parte, quando que tem promotor que cutuca você, né? Tá vendo ele aqui? Ó, quem que ele contratou? Tá ganhando um monte. Eu falo: doutor, enquanto eu faço um júri, eu posso ficar um ano sem trabalhar. É claro que é uma mentira, isso é óbvio. E o senhor tem que trabalhar todo mês para ganhar o seu salário. Mas eu jamais teria condições e vontade e vocação para ser o que o senhor é. Eu lhe admiro. O senhor fez um concurso, o senhor se qualificou. E não teria condições alguma de sentar na sua cadeira e nem um juiz para ser julgador. Porque o DNA do criminalista, ele está na veia. Porque para a gente, né, se consignar a sofrer tanto assim, né, mas é uma profissão satisfatória. É escolha, sabe? Sabe, meu escritório, ele é um escritório quase generalista. Nós atuamos em várias esferas do direito, nós temos vários advogados, né, cada um na sua área de pesquisa. Eu gosto muito do penal econômico, eu gosto muito do tributário, mas a minha paixão está no criminal. Eu adoro ir para a delegacia, quebrar o pau com alguém. É minha terapia. Brigar com o delegado. A delegacia de flagrante aqui de Curitiba é um horror. E quando você chega lá, que está o cara preso lá, eles falam: tem que esperar. Nem senhor, eu quero falar já com ele. Você já começa a brigar ali, na entrada. E não é uma briga saudável, assim, onde que eles tragam um argumento. Por que não descer lá? Não, porque a PM não entregou. Não interessa, ele está algemado lá embaixo. Eu quero conversar. É um direito. E quando a gente fala um direito, não é um direito só nosso, é um direito dele também, né? E um advogado que às vezes não tem essa tarimba, ele vai lá, ele
Choca, aham. Choca, não veio mais aqui porque... Não. Aí se você bater o pé, daí beleza, você vai lá, conversa com ele, aí daí você sobe e fica esperando 6 horas para eles fazerem o flagrante do teu cliente. Sim, isso é verdade. Mas faz parte, né? E quando você desce para conversar, se está com a PM ainda, conversa com 5 soldados ao teu redor. Quando está com a Polícia Civil, conversa de joelho, numa bucuda de cela, onde você não consegue ter diálogo com o cliente. Daí você requer, né, um outro espaço para conversar. Não, quando ele for para ser ouvido, a gente deixa o senhor conversar com ele. A gente vai ouvir, conversar na porta da sala do delegado. Que viola o sigilo, né? Não tem como, né? Eu vejo uma fábrica de flagrantes ali. É só quem atua no dia a dia no criminal que vê as barbaridades que passam em unidade penal, enfim. E a gente reclama e às vezes eles acham que nós somos um advogado chato, mas eu queria convidar todos que estão nos assistindo para se imaginar na sua profissão, né? Aquela pessoa que é programador de computador, alguém fica batendo nas teclas ao mesmo tempo que ele está programando, né? O cozinheiro, que alguém chega lá, ele vai cortar a carne, alguém corta junto com ele. É o que a gente sofre. A gente sofre sempre a intromissão de alguém que atrapalha o nosso trabalho. E tem aquele policial que se acha o delegado, né? Sempre tem. Quer dificultar as coisas. A síndrome do pequeno poder. Tem um monte. Você vê todo dia esse tipo de situação. E na delegacia de flagrância é quase impossível você conseguir conversar com o delegado. Sim, hoje em dia é tudo por... Você solicita... Contumista, né? A gente solicita, não, quero conversar com o delegado, quero entender o que vamos... Não. O delegado está em oitiva. O delegado está em oitiva. O delegado está em oitiva. Agora chegou sua oitiva. Não, mas eu quero conversar antes. Não. Já vai acontecer, não tem como conversar. Hoje em dia tem uma central que fica os delegados lá atendendo as delegacias. Não é mais na delegacia. Muito raro. Não, aqui em Curitiba... Aqui, flagrante ainda tem, mas se for outras na região aqui... Não tem. Eu fui no terceiro esses dias, uma estagiária devia ter uns 17 anos fazendo a oitiva do meu cliente, e daí nós pedimos falar com a delegada, porque ela estava conduzindo de maneira errônea ali, né? E não tinha delegado. Quem que pode conversar conosco? Não tem que esperar uns 15 minutos que vai chegar o agente de segurança pública no terceiro distrito de Curitiba. A legalidade é muito. Agora, o que eu queria falar para aproveitar o tempo nosso... Tem tempo ainda? Temos um pouquinho. Pessoas que têm a má impressão do advogado criminalista, achando que o criminalista é a extensão da mão do bandido. Eu já tive muitas pessoas que vieram me perguntar, escuta, mas você defende bandido? Não, eu defendo o direito deles. Mas como ele matou, ele roubou? Tem direito da mesma forma. Aí eu puxo a questão. Seu filho, tem filho? Tem. Se ele sair com os amigos e esses amigos forem para o lado errado, forem abordados e ele for preso, só vai procurar quem? Um advogado trabalhista, aquele advogado lá que é um criminalista. Então, todos nós podemos precisar de um criminalista para um dia na vida ser útil. E a pessoa começa a pensar, é verdade. Então, mas muitas pessoas têm esse preconceito. Quando você dá essa explicação nesse momento de falar, a pessoa vai raciocinar que qualquer pessoa pode precisar. É verdade, doutor. É tão irônico isso que nós batemos num tema por um bom tempo, que foi a má gestão do juiz e do promotor em audiência e o tratamento ríspido para conosco, mas quando aperta, quem eles procuram é o advogado. Se o promotor matar alguém, não é um que vem fazer, é um advogado. É um advogado, não é um promotor. Respeita a classe. Não é o juiz que vai defender ele. Se o juiz matar alguém, ele quer um advogado para defender. Exatamente. Então, mas o conselho, quando escuta isso, ele pensa, é verdade. Nós podemos, todos nós, escolher. Vamos lá roubar isso? Vamos traficar? Matar alguém, ninguém pode bater no peito e falar, eu nunca vou matar alguém. E eu luto... Todos podem sentar ali. E eu luto por uma advocacia mais forte. Doutor, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Tema muito bacana, né? Foi um prazer conversar com o senhor nessa comemoração do Dia do Advogado, né? Um advogado tão expressivo no mundo da tribuna. E
deixe para essa câmera aqui, ó, as suas redes sociais, como encontrar o seu trabalho, saber um pouquinho mais da sua profissão para fins acadêmicos, tá? O prazer foi todo meu, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Você viu que no começo eu estava nervoso. Depois começa a falar o que a gente ama e gosta, a conversa flui melhor. Eu agradeço muito e foi uma satisfação muito grande. As minhas redes, José Valdeci de Paula, Facebook e Instagram. Aí tem o @ José Valdeci de Paula. Eu estou lá para qualquer disposição. Doutor, como eu disse no início, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Toda minha. E hoje eu conversei com o Dr. Valdeci de Paula, advogado criminalista, comemorando o seu dia. Quem gostou, curte, compartilha, clica no sininho e se inscreve. Quem não gostou, compartilha com seus amigos, porque ver coisa ruim sozinho não é fácil. E eu agradeço a presença de todos e até a próxima.